Neste vídeo, você vai aprender a deixar de esperar que os outros preencham o que só você pode construir dentro de si. Vai entender como o estoicismo pode te ajudar a parar de depender da aprovação, da presença e do retorno emocional das pessoas. Vai descobrir como transformar frustrações em autonomia, expectativas em sabedoria e silêncios em força interior. Vai aprender a ser seu próprio alicerce e viver com mais liberdade, leveza e verdade. Vamos começar. Tem coisa que dói não por causa do que o outro fez, mas por causa do que a gente esperava. A verdade é essa. A gente se machuca com a ilusão. Você já reparou como a decepção não nasce do gesto do outro, mas da nossa expectativa? A gente cria filme na cabeça, imagina falas, cenas, finais felizes, e aí vem a vida e mostra que o roteiro era só nosso. O outro nem sabia que estava sendo ator de um papel que nunca aceitou. É aí que vem a frustração, o aperto no peito, aquele pensamento repetitivo. Mas ele deveria saber, ela tinha que perceber. Mas será que tinha mesmo? Ou será que fomos nós que demos esse papel para alguém que nunca pediu? O mais libertador é quando você entende que o que te falta não está no outro, está dentro. Que aquele buraco que parece que ninguém preenche, talvez só você consiga olhar com carinho e resolver. Não é frieza, não é egoísmo, é responsabilidade emocional. É parar de cobrar dos outros um acolhimento que a gente mesmo se nega. Enquanto você depender de reconhecimento, vai ser refém. Enquanto esperar ser notado, vai viver na sombra. A liberdade começa quando você entende que nem todo mundo vai te ver, mas mesmo assim você continua brilhando. Sabe aquela mania de pensar, se ele me ama, vai perceber que tô mal? Então, isso é armadilha. Armadilha doce, mas armadilha. O outro não é mágico, não tem radar emocional. Se você não fala, ele não adivinha. E mesmo que adivinhe, não tem obrigação de resolver. Esse tipo de pensamento alimenta uma carência silenciosa, uma sede por atenção que nunca se sacia, porque não é do outro que a gente precisa, é de se olhar com mais compaixão. É cruel esperar que alguém cuide da tua dor, se nem você está disposto a encarar ela de frente. E olha que ironia, a gente entrega o controle da nossa paz nas mãos dos outros e depois reclama quando eles não sabem cuidar. Como se fosse justo esperar que alguém te compreenda se nem você se entende por completo. Criamos essas expectativas invisíveis, exigimos gestos, palavras, atitudes, mas esquecemos de comunicar. E pior, achamos que se a pessoa não fizer do nosso jeito, então não ama. Isso é controle disfarçado. É ego querendo moldar o mundo ao redor para não ter que lidar com a bagunça que existe dentro. Epicteto mandava a real sem rodeio. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como são. Quando você para de lutar contra a realidade e passa a acolher o que ela traz, sem transformar tudo em dívida emocional, nasce um tipo raro de paz. Aquela que não depende da presença do outro, nem de palavras bonitas, nem de promessas cumpridas. É uma paz que mora no agora, no simples, no possível. E aí, você começa a enxergar as pessoas como elas são, não como você gostaria que fossem. E isso muda tudo. Para de exigir resposta. Para de medir amor por quantidade de mensagens ou likes. Aprende a receber o que o outro dá com liberdade, sem transformar afeto em obrigação. Isso não é se contentar com pouco, é se libertar do peso de cobrar perfeição. Porque o amor de verdade, quando vem, vem leve. Não precisa de manual nem de esforço forçado. Ele apenas é, e isso basta. Tem gente que vive esperando um resgate que nunca vem. Acredita, lá no fundo, que alguém vai chegar e entender tudo sem que precise explicar, preencher os espaços sem ser chamado. Mas a realidade não funciona assim. O mundo está cheio de gente tentando sobreviver às próprias dores. E esperar que alguém pare tudo para cuidar da tua ferida é um fardo pesado demais para carregar. A vida já é dura o suficiente, e ninguém tem obrigação de ser abrigo para os nossos temporais. Você pode até encontrar alguém que ofereça um guarda-chuva no meio da chuva, mas jamais alguém que atravesse a tempestade por você. Tem uma diferença enorme entre apoio e dependência. Apoio é bonito, é parceria, é afeto verdadeiro. Dependência é prisão. Quando você espera que o outro resolva a tua bagunça emocional, está entregando a chave da sua liberdade. E quando ele não abre a porta, você se sente traído. Mas quem prendeu foi você. E pior,
Às vezes a pessoa nem sabia que estava nessa posição. Foi colocada lá num altar de expectativas silenciosas, sem sequer ser avisada. E aí vem a mágoa, o ressentimento, a cobrança. Quantas vezes você já fez mais do que podia, se entregou além da conta, acreditando que isso bastaria para garantir que o outro ficasse? E mesmo assim ele foi. E você ficou ali se perguntando onde errou. Mas talvez o erro não tenha sido o que você fez, e sim o que esperava em troca. Esperava reconhecimento, lealdade, cuidado, esperava retorno. E quando ele não veio, a dor não foi pela partida, mas pela quebra de uma expectativa que só você criou. A raiz da frustração mora aí, no que você sonhou sozinho. E quanto mais idealiza, mais se decepciona, porque ninguém vai se encaixar perfeitamente num papel escrito por outra pessoa. É como querer que um pássaro voe num caminho reto, do jeito que você planejou. Mas o voo é dele. E quando você tenta controlar, só atrapalha. Pior ainda, você se frustra por uma coisa que nunca foi prometida. A filosofia estoica ensina que a verdadeira força vem de dentro. Sêneca dizia que quem aprende a bastar-se é livre. E essa liberdade começa quando você entende que ninguém tem a missão de completar aquilo que é sua parte. A felicidade não é responsabilidade de ninguém além de você. E quando você assume isso, o mundo inteiro muda. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você parou de cobrar que elas te salvem. O segredo está em acolher o que vem com gratidão e soltar o que não veio com leveza. Receber carinho sem transformar em dívida. Viver encontros sem exigir eternidade. Ouvir palavras sem buscar confirmação constante. Quando você consegue se olhar com carinho, a presença do outro vira bônus, não necessidade. E aí, até o silêncio deixa de ser dor. Vira espaço, vira tempo, vira escolha. E você passa a respirar aliviado, não porque o outro ficou, mas porque você finalmente aprendeu a ficar consigo mesmo. Tem uma armadilha que muita gente cai sem perceber. Medir o valor de uma relação pela intensidade com que o outro retribui. Se responde rápido, se manda mensagem todo dia, se elogia com frequência. Mas e quando o outro ama em silêncio? E quando o cuidado dele não está em palavras bonitas, mas em gestos simples, quase invisíveis? A gente esquece que cada um tem uma forma de demonstrar afeto. E quando tentamos padronizar o amor, acabamos cegos para a beleza do que é espontâneo. Porque o amor verdadeiro nem sempre grita. Às vezes ele sussurra no jeito de escutar sem interromper, no café feito sem pedir, no abraço dado sem motivo. Só que tem algo mais fundo. A raiz da cobrança está no medo. Medo de ser ignorado, rejeitado, esquecido. Medo de não ser suficiente. Esse medo vem de longe, talvez da infância, de quando a gente só se sentia visto quando agradava. E aí a gente cresce com a sensação de que precisa fazer muito para merecer pouco. E quando não vem aquele obrigado ou aquele tô aqui, a gente desaba. Não porque o outro foi ruim, mas porque ele tocou numa ferida antiga, mal cicatrizada. O problema é quando começamos a tratar carinho como moeda de troca. Eu fiz isso por você, então você tem que fazer aquilo por mim. Mas afeto não funciona assim. Amor que vira obrigação vira peso. E peso ninguém carrega por muito tempo. Pode até tentar, mas uma hora cansa. E quando a pessoa se afasta, a gente chama de abandono, quando na verdade ela só deixou de cumprir um contrato que nem sabia que tinha assinado. E isso não é maldade, é limite. Epicteto lembrava que a paz mora em aceitar as coisas como elas são, e não como a gente gostaria que fossem. Esperar que o outro seja nosso espelho emocional é pedir para se frustrar, porque ninguém sente exatamente como você sente. Ninguém ama exatamente como você ama. E tudo bem. Isso não desvaloriza a sua entrega, só mostra que ela é única. E tudo que é único é, por definição, impossível de ser repetido. É aí que entra a escolha. Você pode se ferir por não receber do jeito que espera, ou pode aprender a doar sem a expectativa do retorno. Isso é maturidade emocional. Dar porque faz sentido, não porque espera troco. Ser presença sem virar prisão. Ser companhia sem exigir permanência. E se vier de volta, ótimo. Se não vier, você continua inteiro. Porque sua essência não está no que recebe, mas no que é capaz de oferecer. E quando você entende isso, um mundo novo se abre. As relações deixam de ser arenas de cobrança e viram espaços de troca verdadeira.
Você para de implorar por atenção e começa a oferecer presença. Para de mendigar afeto e começa a transbordar o que carrega. Isso é estoicismo na prática, assumir responsabilidade pela própria paz, sem terceirizar sua alegria, sem fazer do outro o termômetro da sua estabilidade. Tem gente que confunde generosidade com autoabandono. Faz tudo pelos outros, se doa ao extremo, se adapta, se curva, se cala. E lá no fundo, acha que está sendo bom. Mas ser bom não é se apagar para agradar. Não é deixar de existir para caber na vida de alguém. Isso tem outro nome: perda de identidade. E quanto mais você se desconecta de quem é, mais vazio fica por dentro. Vira uma versão remendada de si mesmo, tentando preencher expectativas que nem são suas. A verdade é que tem hora que a gente precisa parar e perguntar: eu estou fazendo isso por amor ou por medo de não ser amado? Porque, quando a resposta é o medo, o gesto já nasce machucado. Mesmo que por fora pareça bonito, por dentro carrega um peso. Espero que você veja. Tomara que isso te faça ficar. E quando isso não acontece, vem a frustração, a tristeza disfarçada de cansaço. Mas não é cansaço, é exaustão de tentar ser tudo para todo mundo e esquecer de ser algo para si mesmo. Sêneca dizia que o maior bem é aquele que se oferece sem esperar retorno. E isso vale ouro. Porque quando você doa esperando algo em troca, você não está amando, está negociando. Amor de verdade é livre. Ele flui. Ele se dá por inteiro, sem amarras, sem cláusulas escondidas. E o mais bonito, mesmo que o outro não retribua, ele não se sente diminuído, porque sabe que a entrega diz mais sobre quem dá do que sobre quem recebe. Mas nem todo mundo está pronto para isso. Nem todo mundo tem a mesma linguagem emocional que você. Às vezes a pessoa até sente, mas não sabe demonstrar. Às vezes ela quer ficar, mas não sabe como. E tem hora que não é maldade, é limitação mesmo. Você está esperando um gesto que o outro não aprendeu a oferecer. E se você não estiver ancorado em si, isso vira dor, vira mágoa, vira ressentimento. Mas quando você está em paz consigo, até o silêncio do outro deixa de ser ameaça e vira só o que é: silêncio. A maior liberdade é quando você aprende a dar com o coração leve, sem cobrança, sem controle, sem esperar medalha. Só dar, porque aquilo representa você, porque aquilo te faz bem. E se voltar, que volte. Se não voltar, tudo bem, porque o que saiu de você já cumpriu seu papel. Mostrar quem você é. Essa é a entrega que transforma. Aquela que não depende de cenário, de plateia, de reciprocidade perfeita. Ela simplesmente acontece, e por ser verdadeira, permanece, mesmo quando o outro vai embora. Isso é viver com estoicismo, fazer o bem por convicção, não por carência, ser inteiro mesmo diante das metades, permanecer firme mesmo quando ninguém vê, e entender que o que você carrega dentro vale mais do que qualquer devolutiva externa. É nessa consciência que mora sua força. É nessa postura que nasce sua paz, porque o que é verdadeiro em você, ninguém tira, e o que não volta, nunca foi seu, só passou para te ensinar. Muita gente acredita que dar o seu melhor vai garantir o retorno, que estar presente nos momentos difíceis, ouvir quando ninguém ouve, estender a mão mesmo quando também está caindo. Tudo isso, um dia, vai ser valorizado. Mas o mundo não funciona nesse equilíbrio mágico. Tem gente que vai receber tudo isso e ainda assim vai virar as costas. E não porque você fez algo errado, mas porque a capacidade de perceber o valor do outro depende do nível de consciência de quem recebe. Você pode ter oferecido tempo, escuta, presença, cuidado. Pode ter segurado uma mão que tremia. Pode ter aguentado calado feridas que nem eram suas, e mesmo assim ter sido esquecido. E isso machuca, claro. Machuca porque a gente projeta que o mínimo seria um reconhecimento, um gesto, uma lembrança. Mas a vida ensina que nem sempre o que vai volta do mesmo jeito. Às vezes volta torto, às vezes não volta, às vezes volta em silêncio. E quando a gente não entende isso, o coração endurece. Epicteto já ensinava: o problema não é o que acontece, é como a gente reage ao que acontece. E reagir com maturidade é entender que a falta de retorno não invalida a sua entrega. Você deu porque quis, porque aquilo representava quem você é, não porque alguém te devia algo. E é isso que transforma.
Porque a mágoa nasce quando a gente espera algo que nunca foi prometido, quando a gente dá querendo de volta e não diz isso com clareza. E aí, quando não vem, a gente sofre não pelo que faltou, mas pelo que esperava. É como jogar uma corda no mar, amarrada no próprio coração, e torcer para alguém do outro lado puxar. Mas nem sempre tem alguém lá. Às vezes, a corda volta molhada, vazia, solta. E se você não estiver firme, desaba. Mas se estiver inteiro, você recolhe a corda, seca o coração e segue. Porque entende que a generosidade verdadeira não se mede pelo retorno, mas pela intenção. Essa entrega limpa é rara, mas é a única que cura. É a que não cria dívida nem gera cobrança. É a que não transforma presença em obrigação. É a que não se amarga com ausência. Quando você se posiciona assim, o mundo ao seu redor começa a mudar. Não porque os outros mudaram, mas porque você parou de viver à espera, começou a viver em presença. E isso é tão potente que basta. E é aí que o estoicismo volta como um farol. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não do que os outros fazem ou deixam de fazer, mas do modo como você enxerga, do que você decide carregar, do que você resolve soltar. E quando você solta a ideia de que tudo que você dá precisa voltar, o que fica é só o que é puro. E o que é puro, mesmo que pequeno, tem um poder imenso de transformar sua maneira de viver. A vida muda quando você entende que não precisa de ninguém para ser inteiro. Pode até parecer duro ouvir isso, mas é um dos maiores presentes que você pode se dar. Porque enquanto depender da presença do outro para se sentir bem, você vai viver na corda bamba. Vai oscilar entre a alegria de quando estão por perto e o vazio quando te deixam sozinho. Mas e se a solidão não fosse ausência? E se fosse só um espaço onde você se encontra? Relacionamento saudável não é esconderijo de carência. Não é abrigo para quem não aprendeu a se olhar com carinho. É encontro. É soma. É partilha. Quando você está bem com você, qualquer companhia é celebração, não salvação. E isso muda tudo. Porque aí você escolhe estar com alguém, não por necessidade, mas por afinidade. E quem chega, percebe isso. Sente que ali tem verdade, não cobrança. Tem presença, não peso. E por isso fica se quiser. E se for embora, você não desaba. Você honra o que foi e segue com o que ficou. Você mesmo. Mas para chegar nesse ponto, é preciso romper com um padrão que a gente carrega desde cedo. O de esperar que o outro nos cure. Crescemos ouvindo que o amor transforma, que a companhia salva, que o outro completa. Mas isso é perigoso, porque coloca nas mãos de alguém uma missão que só você pode cumprir. E aí, quando esse alguém falha, e ele vai falhar porque é humano, tudo desmorona. E não é culpa dele. É a fragilidade da estrutura que você criou. O caminho é outro. É começar mesmo machucado. É dar o primeiro passo mesmo com medo. É tentar mesmo sem garantias. Isso é coragem, isso é força de verdade, porque esperar ficar bem para agir é ilusão. Você só melhora quando começa a se mover, e cada pequeno avanço te reconstrói um pouquinho. Cada escolha feita por si, cada silêncio acolhido com paciência, cada lágrima que escorre e não te afoga, tudo isso te torna mais inteiro. E quando você começa a agradecer, sem ter tudo o que queria, você expande. Quando se acolhe sem depender de aplauso, você amadurece. E quando sorri sem precisar de motivo externo, você se fortalece. Esse é o caminho da liberdade emocional. Não é sobre fechar o coração. É sobre deixar de usar o outro como muleta. É sobre caminhar com as próprias pernas, mesmo que trêmulas, mesmo que lentas. Sêneca dizia que ninguém é livre se não for senhor de si. E isso inclui ser dono da própria alegria, da própria dor, do próprio recomeço. Quando você entende isso, para de entregar sua felicidade como uma dívida para o mundo pagar. Você começa a construí-la com suas mãos, dia após dia, e compartilha com quem quiser somar, mas sem exigir, porque felicidade de verdade não é exigida, é vivida. E se for compartilhada, melhor ainda. Tem um momento em que a ficha cai. Nem todo mundo vai te dar de volta o que você ofereceu. E isso dói. Dói porque, no fundo, a gente acredita que pelo menos o mínimo deveria ser retribuído. Você esteve ali nos piores dias, deu o ombro, segurou a barra, se dividiu em 1000 para dar conta do outro. E quando foi você quem precisou, só ouviu silêncio. A ausência machuca, mas o que machuca mais
é a lembrança de tudo que você fez por alguém que não ficou. E mesmo assim isso não invalida a sua entrega. O que você fez foi real, foi nobre, foi generoso. Só não foi reconhecido. E talvez nunca seja. Mas será que precisa ser? Às vezes o valor daquilo que você deu não está no que volta, está no que representou. Está no fato de que você escolheu ser luz, mesmo quando tudo ao redor era sombra. Que você se manteve inteiro, mesmo quando o outro não soube lidar com a sua intensidade. E isso é grandeza, isso é caráter. Sêneca já ensinava: o bem maior é aquele que se dá sem esperar retorno. Quando você oferece algo esperando algo em troca, não está doando, está negociando. E a vida cobra caro por esses acordos invisíveis, porque quando a resposta não vem, a mágoa vem em dobro, o coração se fecha, o olhar se endurece. Mas quando você aprende a dar porque isso te representa, você se protege dessa dor, porque entende que o que sai de você é responsabilidade sua e o que o outro faz com isso já não é. Nem sempre o que você oferece vai voltar na mesma medida. Pode ser que nunca volte. E tá tudo bem. O mundo não opera por simetria. Às vezes a colheita vem de outra forma, de outro lugar, de outro tempo. E quando você aprende a se ancorar em si mesmo, essa falta de retorno não te quebra. Você continua firme, porque sabe que o valor da sua entrega não está na reação alheia, mas na sua intenção. E se a intenção foi limpa, a paz permanece. Mas para isso você precisa soltar o controle, porque quem entrega esperando resposta vive preso numa corda invisível, sempre puxando, sempre esperando. E quando não vem, vira cobrança, vira ressentimento, vira dor. A liberdade emocional começa quando você dá por convicção, não por carência, quando o seu gesto é um reflexo da sua essência e não um pedido disfarçado de afeto. O estoicismo nos lembra: não podemos controlar como os outros vão reagir, mas podemos escolher como vamos nos comportar. E essa escolha define tudo. Você pode escolher amar sem se perder, pode escolher cuidar sem se anular, pode escolher ser inteiro, mesmo quando o outro só oferece metades. E isso, mais do que qualquer retorno, é o que mantém sua alma em paz. Porque o bem que sai de você volta sim, mas volta em forma de leveza, de consciência tranquila, de noites bem dormidas. E isso vale mais do que qualquer aplauso. Tem um ponto da caminhada em que você precisa escolher entre se preservar ou se esgotar tentando manter alguém por perto. Porque tem gente que não sabe ficar. Não por maldade, mas por imaturidade, por medo, por incapacidade mesmo. E quanto mais você tenta segurar, mais essa pessoa escapa por entre os dedos. Você oferece tudo que tem, insiste, espera, repete gestos, palavras, sinais, e mesmo assim, ela vai embora. E isso destrói quem ainda acredita que amor é suficiente para manter alguém ao lado. Mas nem sempre é. O amor precisa de base, de reciprocidade, de disposição. Não adianta você remar sozinho num barco que o outro deixou de ajudar a conduzir. Vai chegar uma hora que seus braços cansam, e o barco começa a rodar em círculos. E aí, por mais que doa, o melhor é soltar o remo, respirar fundo e aceitar que algumas viagens não foram feitas para dois. Pelo menos não com quem não sabe remar junto. É nesse ponto que muita gente se culpa. Acha que não foi bom o bastante, que deveria ter tentado mais, feito mais, aguentado mais. Mas esse mais é um buraco sem fundo. Porque quando você entrega demais para alguém que não sabe receber, o resultado nunca será equilíbrio. Vai ser exaustão, vai ser esvaziamento, vai ser você tentando preencher um copo furado, que por mais que transborde, nunca se enche. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e isso inclui o que você pensa sobre si mesmo quando alguém não fica. Não se trata de se achar insuficiente. Trata-se de reconhecer que a permanência do outro não é prova do seu valor. Você pode ser incrível e ainda assim ser deixado. E tudo bem. O que importa é como você se trata depois disso. Se vai se maltratar pelo abandono ou se vai se acolher como merece. A verdadeira maturidade emocional aparece quando você entende que ninguém veio ao mundo para te completar e que se você passar a vida esperando que alguém te faça feliz, vai colecionar frustrações. Porque até quem mais te ama vai falhar com você em algum momento. Vai se calar quando você queria escuta, vai se ausentar quando você precisava de colo, vai vacilar. E não por maldade,
mas porque é humano, é limitado, é imperfeito como você. Por isso, o estoicismo nos convida a olhar para dentro, a buscar no próprio coração aquilo que tanto cobramos do mundo, a construir paz interior, não com muros, mas com raízes, porque quem tem raiz firme pode até balançar com o vento, mas não cai. E quando você aprende a se sustentar, ninguém mais tem poder de te derrubar com um silêncio ou uma ausência. Você segue, mesmo que ferido. Você cresce, mesmo que em silêncio. E isso já é vitória. A maioria das pessoas não percebe o quanto se entrega em troca de migalhas. E isso não é sobre falta de valor, é sobre falta de consciência. Quando você não se reconhece, aceita pouco. Quando não sabe o próprio tamanho, se espreme em espaços apertados achando que qualquer canto serve. E a verdade mais dura é essa: quem não se vê, aceita ser ignorado. E não percebe que, aos poucos, vai desaparecendo de si mesmo só para não ser deixado por outro. E aí vem aquele ciclo cruel. Você dá tudo, espera tudo, não recebe nem metade, e mesmo assim, continua insistindo, na esperança de que um dia a pessoa perceba. Mas a realidade é que quem não percebe com o que você já fez, não vai perceber se você fizer mais, porque não é sobre o quanto você oferece. É sobre o quanto o outro é capaz de enxergar. E tem gente que só enxerga a própria carência, o próprio umbigo, o próprio mundo. Epicteto já dizia que não devemos colocar nossa paz no que está fora do nosso controle. E a reação do outro é justamente isso, incontrolável. Você pode ser leal, presente, verdadeiro, e ainda assim ser mal interpretado, rejeitado ou esquecido. E aí, ou você aprende a se fortalecer internamente, ou vira refém de cada gesto ou ausência. Vive como folha ao vento, ao sabor das vontades dos outros, esquecendo que também tem escolha. Quando você entende que a sua estabilidade emocional precisa nascer de dentro, tudo muda. Você para de pedir, começa a construir. Para de implorar, começa a se acolher. Para de cobrar, começa a oferecer com liberdade. E o mais curioso é que, quando isso acontece, as pessoas certas se aproximam, porque sentem a leveza, sentem a verdade. E quem é inteiro atrai presença, não peso. Atrai laços, não amarras. Mas isso exige um trabalho diário. Não é da noite para o dia que você deixa de esperar. Não é com uma frase bonita que você vira a chave. É enfrentando suas feridas, aceitando seus vazios, reconhecendo que sim, dói. Dói ser ignorado, dói não ser escolhido, dói fazer parte da vida de alguém e perceber que você é só detalhe. Mas essa dor também ensina. Ensina onde não vale mais a pena insistir. Ensina quem você precisa parar de tentar convencer. Ensina onde você precisa ficar, do seu próprio lado. E esse é o ponto onde o estoicismo e a vida real se encontram. Porque viver bem não é viver sem dor, é viver com dor sem se perder, é seguir mesmo com o coração pesado, é escolher a si mesmo quando o mundo parece não escolher. É acordar todos os dias e lembrar: o que me define não é o que recebo, é o que eu sou quando ninguém está olhando. E essa consciência, por si só, já muda o rumo da sua história. Tem uma hora que você cansa de tentar ser entendido, cansa de explicar, de justificar, de traduzir sua alma para quem só ouve com os próprios medos. E esse cansaço, por mais doloroso que pareça, pode ser libertador. Porque quando você para de buscar compreensão fora, começa a se escutar de verdade. E às vezes tudo que a gente precisava era isso: silêncio por fora e atenção por dentro. A vida te convida a parar de implorar por empatia e começar a cultivar presença interna. É natural querer ser compreendido. Todos nós temos esse desejo, mas viver esperando que alguém decifre o que você sente, sem que você diga uma palavra, é uma armadilha. É como deixar seu bem-estar na mão de alguém que nunca teve acesso ao mapa da sua alma. E quando essa pessoa falha, você desmorona achando que o erro foi dela. Mas não foi. Foi da expectativa silenciosa que você alimentou, achando que amor é sinônimo de adivinhação. Sabe aquele aperto no peito, quando alguém não reage como você esperava? Quando você abre o coração e o outro apenas escuta com desinteresse? Isso dói, mas também revela. Mostra onde você está se expondo demais para quem não tem sensibilidade para acolher.
Mostra onde é preciso recolher suas partes, não por vingança, mas por respeito próprio. E quando você faz isso com consciência, não vira frieza, vira maturidade. Zenon de Sítio, o fundador do estoicismo, nos lembrava que a tranquilidade nasce quando a gente para de lutar contra aquilo que não depende da gente. E ser compreendido pelo outro, muitas vezes, não depende. Porque cada pessoa vê o mundo com os olhos da própria história. E tem gente que só enxerga o que já conhece, que não tem espaço interno para acolher o que é novo, profundo, intenso. E tudo bem, isso não te diminui, só revela os limites do outro. Quando você aceita que nem todo mundo vai te entender, um peso cai dos ombros. Você passa a andar mais leve, a falar menos e sentir mais. Passa a valorizar quem te escuta de verdade, quem não julga, quem não tenta te mudar. E aprende a proteger sua essência dos olhares que não sabem ler profundidade. Aprende a fazer do silêncio um abrigo e da solidão uma companhia. E no meio disso tudo, percebe que o verdadeiro conforto não está nas explicações que você dá, mas na paz que você sente por saber que está vivendo com verdade, que suas escolhas, mesmo não compreendidas, estão alinhadas com quem você quer ser. E isso basta. Porque a maior liberdade é essa, viver em paz com a própria consciência, mesmo que ninguém aplauda. Tem dias em que o silêncio machuca mais do que 1000 palavras duras. Porque o silêncio, quando vem de quem a gente espera a presença, vira ausência barulhenta. Um vazio que grita, que invade, que pesa. E o pior é que a gente não sabe direito o que fazer com ele. Fica tentando decifrar o que o outro quis dizer com o não dito, imaginando 1000 motivos, criando 1000 cenas. Mas às vezes não tem explicação. Às vezes o outro simplesmente não sabe como ficar. E aí, a dor tenta convencer que o problema é você. Que você não foi bom o bastante, interessante o bastante, importante o bastante. E nessa espiral, você começa a se encolher, a se apagar aos poucos para ver se assim cabe melhor na vida do outro. Mas viver tentando caber cansa. Uma hora você percebe que nenhum esforço vai ser suficiente para quem não tem espaço interno para te acolher. Epicteto alertava que nossa paz não pode depender do reconhecimento alheio, porque quem vive buscando aprovação externa vive como prisioneiro. Um prisioneiro que troca liberdade por palmas, que troca autenticidade por pertencimento, e nessa troca silenciosa vai perdendo a própria voz. E o mais triste, quando percebe, já não sabe mais quem é, só sabe quem tentou ser para agradar. É nesse ponto que começa o verdadeiro processo de reconexão. Não tem mágica, é passo a passo. É levantar da cama mesmo sem vontade, é preparar um café só para si e sentar para escutar o que o coração está gritando faz tempo. É parar de pedir para ser notado e começar a se enxergar. Porque quando você se vê com olhos honestos, começa a resgatar pedaços que achava ter perdido. E cada parte resgatada é uma âncora, uma raiz, um fio que te puxa de volta para si. Muita gente vive tentando provar o próprio valor. Faz de tudo para ser amado, para ser lembrado, para ser necessário. Mas o amor que precisa ser provado o tempo inteiro cansa. É como se você tivesse que renovar sua validade a cada gesto. E isso não é amor. Isso é ansiedade disfarçada de romantismo. Amor mesmo é aquele que reconhece, que acolhe, que permanece. E não por obrigação, mas por escolha. O estoicismo ensina que a tranquilidade mora em não depender do outro para se sentir digno. Quando você entende isso, para de correr atrás de quem sempre anda na frente. Para de dar murro em porta fechada. Para de tentar fazer com que o outro veja algo que ele não está pronto para enxergar. E começa a caminhar ao lado de quem anda no mesmo ritmo, de quem te vê sem esforço, de quem fica sem ser pedido. Chega uma fase em que você olha para trás e percebe o quanto se doou por gente que nunca soube te valorizar. E isso não vem com raiva, vem com lucidez. É como acordar de um sonho longo, onde você apostava todas as fichas na esperança de que um dia tudo mudaria. Só que não mudou. E talvez nunca mudasse, porque o problema não era o que você oferecia, era o que o outro não conseguia receber. Tem pessoas que não conseguem lidar com profundidade, que se assustam quando você mostra a alma, que recuam quando o vínculo exige presença de verdade. E tá tudo bem. Não é seu papel forçar maturidade em ninguém. Não é sua missão consertar quem ainda não aprendeu a se enxergar.
Cada um tem seu tempo, sua jornada, suas dores para curar. Mas é seu dever não se perder tentando arrastar alguém que não quer ir. Marco Aurélio dizia que a verdadeira força está em aceitar o que acontece como parte do processo. E isso inclui aceitar que algumas relações acabam, que algumas histórias não terão continuação. E que tudo isso, por mais doloroso que pareça, serve para te moldar. Cada perda carrega uma lição. Cada ausência deixa um espaço que, se você tiver coragem, pode preencher com presença, a sua. E é aí que começa um novo capítulo. Quando você escolhe parar de olhar para o que se foi e começa a focar no que ainda pode ser construído. Não com o outro, mas com você. Porque reconstruir-se não é sobre esquecer, é sobre integrar. É olhar para o passado com respeito, mas com firmeza o suficiente para não se deixar arrastar de volta. É aprender com a dor, sem se tornar refém dela. Tem uma beleza silenciosa em quem decide se acolher depois de ter sido deixado. Um tipo de dignidade que não precisa de plateia. Que se mostra nos pequenos atos, no banho demorado, na comida feita com carinho, na escolha de dormir mais cedo porque sabe que merece descansar. São esses gestos que constroem a base de uma nova vida. Uma vida onde você é prioridade, não porque se acha melhor que os outros, mas porque entendeu que ninguém vai te oferecer aquilo que você mesmo se nega. E esse entendimento, apesar de simples, é revolucionário. Muda tudo. Porque você para de se empurrar para o fim da fila, para de aceitar migalhas emocionais, para de se comparar com quem nem sabe o que você carrega. Você assume o leme da própria embarcação. E mesmo que o mar esteja revolto, você segue. Porque o que te guia agora não é mais a ânsia por ser amado, é a decisão de se amar. E isso muda a rota inteira. É engraçado como a gente demora para perceber que nem todo laço foi feito para durar. A gente insiste, força, empurra, tenta manter vivo algo que já perdeu o brilho há muito tempo. E nessa insistência, vai se perdendo também. Vai apagando a própria luz só para manter acesa uma chama que o outro já deixou morrer. E tudo isso porque crescemos com a ideia de que amor de verdade dura para sempre. Mas e se não durar? Será que deixa de ser amor? A verdade é que até o mais profundo dos sentimentos tem seu tempo. Algumas conexões vêm para ficar, outras vêm para ensinar. E saber a diferença entre essas duas é uma das maiores provas de maturidade. Porque quando você entende que o valor de uma relação não está no quanto ela dura, mas no quanto ela foi verdadeira enquanto durou, o fim deixa de ser fracasso. Vira encerramento, vira aprendizado, vira recomeço. Marco Aurélio falava sobre aceitar o curso natural das coisas. Ele ensinava que tudo tem seu ciclo, e quando tentamos estender um ciclo além do necessário, sofremos. A dor não está só na perda, ela está no apego ao que já não faz sentido. Está no medo do vazio, no receio de encarar a própria companhia. Mas, curiosamente, é justamente nesse silêncio que mora a chance de se reencontrar. Porque só quando tudo fica quieto é que você ouve a própria voz de novo. E essa voz, mesmo fraca no início, começa a ganhar força. Começa a dizer o que você evitava escutar. Começa a lembrar de quem você era antes de se moldar para caber em histórias pequenas demais. E aí você começa a se reconectar com o que te faz sentido, com as coisas simples, com os gostos antigos, com os sonhos esquecidos. É como se, aos poucos, a casa que você é fosse sendo reorganizada depois de muito tempo, cedendo espaço demais para hóspedes que nunca souberam ficar. Tem gente que não entende esse processo e vai chamar de egoísmo. Vai dizer que você mudou, que se afastou, que se fechou, mas quem vê de fora nunca entende o que acontece dentro. Ninguém sente suas batalhas, ninguém conhece suas quedas. Só você sabe quantas vezes se levantou calado. Só você sabe o que custou seguir em frente. Então, não se culpe por escolher a si mesmo. Não peça desculpas por decidir cuidar do seu próprio jardim. O estoicismo nos lembra que a paz vem da harmonia com a realidade. E aceitar que algumas histórias terminam faz parte disso. Não adianta romantizar permanências que só geram dor. Às vezes, soltar não é sinal de desistência. É sinal de respeito. Respeito por você, por tudo que você sentiu, por tudo que você tentou e por tudo que você sabe que merece. Porque quem aprende a deixar ir, também aprende a abrir espaço para o novo e para o que realmente faz sentido ficar. Tem um tipo de dor que ninguém vê.
A dor de ser julgado por escolhas que só você entende, de ser apontado por caminhos que teve que seguir em silêncio, por dentro, sem manual, sem apoio, sem plateia. Muita gente olha de fora e acha que sabe, mas não sabe. Opina, critica, rotula. Mas só você conhece os pesos que carrega, os medos que enfrenta, as lutas que travou no escuro, sem testemunhas. E é por isso que esperar compreensão constante dos outros é se aprisionar numa cela invisível. Nem todo mundo vai entender seus passos. Nem todo mundo vai respeitar seus silêncios. Tem quem confunda sua reserva com arrogância, sua coragem com frieza, sua autonomia com indiferença. Mas você não está aqui para ser compreendido o tempo inteiro. Está aqui para viver de forma honesta com o que sente, com o que acredita, com o que escolhe. E quem tiver olhos limpos vai enxergar. Quem não tiver, vai julgar. E tudo bem. Epicteto ensinava que o julgamento dos outros não pertence a você. O que pertence é a forma como você responde a isso. Você pode se ferir tentando provar quem é, ou pode seguir firme, com serenidade, mostrando com atitudes o que palavras não alcançam. Porque no fim, a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode ser ignorada por um tempo, mas ela permanece em pé enquanto a aparência desmorona ao menor vento. Talvez você esteja enfrentando agora mesmo um momento em que ninguém entende o que você está vivendo. Talvez tenha tomado uma decisão difícil e se viu sozinho, cercado por críticas. Talvez esteja fazendo um processo de mudança interna que parece invisível para os outros. E mesmo assim, precisa continuar, porque sua transformação não precisa ser aprovada, precisa ser verdadeira. E o que é verdadeiro, cedo ou tarde, floresce. Existe uma força imensa em continuar mesmo sem aplausos, em permanecer coerente com a própria consciência, mesmo que ninguém reconheça. Isso é nobreza silenciosa, é dignidade, é maturidade emocional. Quem entende isso deixa de ser escravo da opinião alheia e passa a ser mestre do próprio caminho. E o mais bonito, começa a inspirar outros, sem dizer uma palavra, porque o exemplo fala mais alto do que qualquer discurso. A filosofia estoica valoriza esse tipo de postura. A postura de quem segue inteiro, mesmo cercado de olhares tortos. De quem não se explica o tempo todo, porque entendeu que a compreensão mais importante é a que vem de dentro. E quando você vive assim, sua paz não depende mais do barulho dos outros. Ela nasce do seu silêncio, da sua firmeza, da sua escolha de ser fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para longe disso. Tem uma paz que só chega quando você solta a necessidade de ser retribuído. Enquanto você vive esperando que tudo que oferece volte na mesma medida, acaba preso numa matemática emocional que quase nunca fecha. Porque o mundo real não é uma conta exata. Você pode amar com tudo, se doar por inteiro, estar presente nos piores momentos, e ainda assim, não receber nem a metade de volta. E se isso vira regra na sua cabeça, você sofre. Sofre porque começa a achar que tem algo errado com você. Mas o erro não está na entrega, está na expectativa. Desde pequeno, a gente aprende que o justo é dar e receber. E essa ideia, apesar de parecer bonita, pode ser perigosa quando aplicada aos sentimentos. Porque o outro não sente igual. Não tem a mesma intensidade, o mesmo tempo, a mesma forma. E cobrar que ele sinta igual é como tentar colocar uma peça quadrada num espaço redondo. Não encaixa, machuca, desgasta. O amor que precisa ser forçado para acontecer já não é amor, é cobrança disfarçada de carinho. O estoicismo nos ajuda a lidar com isso com mais leveza. Ele mostra que dar por convicção é liberdade, que fazer o bem porque te representa é poder. Quando você entende isso, para de tentar medir tudo. Você age com bondade porque isso está alinhado com quem você quer ser, não porque alguém precisa reconhecer. E se reconhecerem, ótimo. Mas se não, sua paz permanece intacta. Porque ela não depende do outro. Ela nasce de dentro. É claro que a falta de retorno dói. A ausência machuca. Mas quando você está bem consigo, ela não te destrói. Você sente, acolhe a dor e segue. Sem amargura, sem veneno, sem virar pedra. Porque ser bom não tem a ver com ser bobo. Tem a ver com ter raiz. Com saber o que se quer nutrir. Com decidir o tipo de energia que quer colocar no mundo, independente da resposta que vai receber.
Você pode ter se doado a alguém que nunca te olhou com o mesmo cuidado. Pode ter esperado reconhecimento de quem só sabia receber. Pode ter plantado flores onde só havia solo seco. Mas tudo isso não foi em vão. Serviu para te mostrar que você é capaz de oferecer o que muitos não sabem nem pedir. E essa capacidade é preciosa. É ela que te distingue. É ela que mostra que, mesmo sem retorno, você ainda escolhe ser inteiro. Quando você muda esse olhar, até a dor muda de cor. O que antes era mágoa vira aprendizado. O que antes era ressentimento vira força. Você passa a caminhar com mais leveza, porque não carrega mais a frustração de querer que tudo volte. Entende que algumas coisas simplesmente passam, e outras ficam, e que o que fica, fica por afinidade, por escolha, por sintonia, nunca por exigência, porque o que precisa ser cobrado para existir já perdeu o sentido. Você não precisa ser escolhido para saber que tem valor. Essa é uma das armadilhas mais cruéis que a gente aprende desde cedo. Acreditar que só é especial se for lembrado, querido, apontado. Mas isso é ilusão, porque quem se vê com clareza não espera ser eleito por ninguém. Sabe o próprio valor mesmo quando ninguém confirma. Caminha com firmeza mesmo sem plateia. E permanece verdadeiro, mesmo quando ninguém aplaude. O problema é que, muitas vezes, a gente deposita toda a nossa autoestima em como o outro nos trata. Se ele valoriza, a gente se sente grande. Se ele ignora, a gente se sente pequeno. E essa oscilação vira uma montanha-russa emocional. Mas quem vive assim nunca tem paz. Fica refém de mensagens, de respostas, de gestos. E qualquer silêncio vira ameaça. Qualquer ausência vira dor. É como entregar o próprio bem-estar nas mãos de alguém que pode simplesmente soltar a qualquer momento. Epicteto já dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem. Essa sabedoria serve como antídoto para esse tipo de angústia, porque quando você para de tentar controlar o comportamento do outro, começa a se libertar e entende que a reação dele não define quem você é. A forma como ele te vê não muda a sua essência. Você é você, inteiro, complexo, profundo, com ou sem aprovação. Pode parecer difícil no começo, especialmente quando você se acostumou a medir sua importância pelos olhos dos outros. Mas tudo muda quando você começa a olhar para si com mais gentileza, quando aprende a se validar, quando reconhece os próprios passos, mesmo os mais discretos, quando entende que estar em paz consigo vale mais do que ser compreendido por todo mundo, porque a paz verdadeira não faz barulho, mas transforma tudo em volta. Você pode ter passado por situações em que deu tudo e não recebeu nada, em que foi presença e recebeu distância, em que foi amor e recebeu indiferença. E sim, isso machuca, mas nada disso apaga o valor do que você ofereceu. Sua entrega foi sincera, sua intenção foi limpa, seu gesto foi honesto. E isso basta. O que o outro fez com isso é problema dele. O que você faz com o que carrega é o que realmente importa. O estoicismo nos ensina a sermos donos do próprio sentido, a entender que aquilo que oferecemos fala sobre nós, não sobre quem recebe, e que a dignidade mora em seguir sendo bom, mesmo em ambientes onde a bondade parece não fazer diferença. Porque no fim das contas, o que te constrói não é o que te devolvem, é o que você escolhe continuar sendo, mesmo depois de ter sido ignorado, esquecido ou mal interpretado. Você já percebeu como a maioria das decepções nasce do que você imaginou que o outro faria? Não do que ele fez, mas do que você esperava. É como se a gente escrevesse uma história na cabeça, colocasse o outro como protagonista e quando ele não segue o roteiro, vem a frustração. Mas a verdade é que ninguém foi contratado para cumprir esse papel. Foi a gente que entregou o script e ficou esperando que ele decorasse as falas. Essa ilusão de que o outro deve agir como nós agiríamos é uma das maiores fontes de sofrimento, porque ele não é você. Não teve as mesmas dores, as mesmas experiências, a mesma formação emocional. O que parece óbvio para você pode ser um enigma para o outro. E esperar que ele reaja exatamente como você faria é como exigir que um espelho quebrado reflita sua imagem com nitidez. Não vai acontecer. E se você não entender isso, vai se machucar sempre. Desapegar dessa expectativa não é frieza, é sabedoria. É parar de achar que o mundo gira em torno da sua lógica. É aceitar que cada pessoa está num nível de consciência diferente.
e que às vezes o máximo que alguém pode te dar é pouco demais para você. Mas isso não é motivo para brigar com a realidade. É motivo para ajustar sua entrega, para proteger sua energia, para parar de insistir em lugares onde sua presença só é notada quando faz falta. Marco Aurélio dizia que aceitar tudo o que te acontece é aceitar a ordem natural da vida. E isso inclui aceitar que algumas pessoas não vão conseguir te dar aquilo que você tanto gostaria, que não vão te amar do jeito que você ama, que não vão te ouvir com a mesma atenção que você oferece, que não vão ficar mesmo depois de tudo que você fez. E tá tudo bem, porque a sua paz não pode depender da permanência de ninguém. Quando você para de esperar, começa a enxergar. Enxerga quem realmente está com você, quem oferece sem ser cobrado, quem permanece mesmo quando não está sendo observado. Enxerga onde vale a pena investir tempo e afeto. E mais importante, enxerga que você também pode ser tudo isso para si mesmo. Que pode se oferecer presença, cuidado, carinho, que pode ser seu próprio abrigo quando tudo desaba. O estoicismo não ensina a endurecer, mas a resistir sem se perder, a sentir tudo, mas escolher o que fazer com o que sente. E nesse caminho, você descobre que viver esperando é viver travado, mas viver em presença é libertador. Você deixa de planejar respostas, deixa de forçar reciprocidades e começa a agir com leveza. Porque entende que o outro não é responsável por manter você inteiro. Isso é tarefa sua. E quando você cumpre essa tarefa, o mundo não te quebra mais com a mesma facilidade. Muita gente vive esperando que alguém venha resgatar sua paz, como se o outro tivesse a chave da sua cura. A pessoa se afunda emocionalmente falando e fica ali, torcendo para alguém perceber, puxar, salvar, mas o tempo passa e ninguém vem. E quando ninguém aparece, além da dor que já existia, nasce outra, a sensação de abandono, a ideia de que você não é importante o suficiente para ser socorrido. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a gente está colocando uma missão nos ombros de quem nem sabia que precisava assumir esse papel? A verdade é que ninguém tem obrigação de entender suas dores não ditas. Ninguém pode carregar suas feridas como se fossem suas. Isso não quer dizer que você tem que caminhar sozinho para sempre. Quer dizer que o primeiro passo é sempre seu. A decisão de se levantar, mesmo caindo, de respirar fundo, mesmo sufocado, de tentar, mesmo cansado. Esperar que alguém venha te salvar pode parecer poético, mas na prática é uma receita pronta para frustração. Marco Aurélio já dizia: levanta-te com frequência se caíres. E isso não tem a ver com orgulho, tem a ver com autorresponsabilidade. Você pode até contar com o apoio de alguém, pode se escorar num ombro amigo, pode receber conselhos, palavras de incentivo, mas a caminhada, essa é só sua. Ninguém vai atravessar o deserto por você. Ninguém vai enfrentar suas tempestades no seu lugar. No máximo, podem te oferecer um abrigo temporário, mas o sol que precisa nascer dentro de você, só você pode acender. Tem gente que desiste de si porque o outro não ficou. Mas e se a permanência do outro nunca fosse garantia de paz? E se fosse justamente a ausência dele que te ensinasse o caminho de volta para si mesmo? A dor tem esse poder. Ela pode te afundar ou pode te revelar, pode te quebrar ou pode te moldar. Depende de como você escolhe lidar com ela. Fugir só adia o reencontro, mas encarar, mesmo tremendo, é o início da reconstrução. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa se sentir forte o tempo todo. Não precisa fingir que tá tudo bem quando não tá, mas precisa aceitar que a força que você busca fora pode estar escondida aí dentro, esperando só uma chance para aparecer. E ela aparece quando você para de esperar o outro e começa a agir por si. Mesmo com medo, mesmo no escuro, mesmo sem certeza. O estoicismo mostra que a verdadeira liberdade vem quando você entende que é o único responsável por si mesmo. E isso não é peso, isso é poder. Porque quem se reconhece como responsável também se reconhece como capaz. E quando você se vê como capaz, tudo muda. A dor ainda pode vir, mas não te define. O silêncio do outro ainda pode doer, mas não te paralisa. Porque agora você sabe que, mesmo sozinho, não está desamparado. Está com você. E isso basta. Tem uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que quando entra, liberta. Você não é o centro da vida de ninguém. E isso não é crueldade.
é maturidade. Todo mundo está lidando com suas próprias batalhas internas, enfrentando dores que você não enxerga, tentando manter a cabeça fora d'água em silêncio. A gente se esquece disso quando espera demais, quando acha que deveria ser lembrado o tempo todo, priorizado em tudo, incluído em cada decisão. Mas a real é que você é parte, às vezes importante, às vezes nem tanto, da história dos outros. E tudo bem. Viver esperando esse lugar de protagonismo emocional nos outros é como implorar por algo que, na prática, quase ninguém tem para oferecer. Não porque não gostam de você, mas porque estão ocupados demais com os próprios vazios. A reciprocidade perfeita, constante e equilibrada, essa que o mundo vende em frases bonitas, não existe. Existe vontade, esforço, intenção. Mas ninguém vai estar 100% com você o tempo inteiro. Nem deve. Epicteto já dizia, as pessoas não te perturbam. O que te perturba são as ideias que você tem sobre elas. E não poderia ser mais atual. A gente sofre não pelo que acontece, mas pelo que imaginou que aconteceria. Sofre pelo que criou na cabeça e tentou encaixar no outro à força. E quando o outro não corresponde, vem a frustração. Mas não é sobre o outro. É sobre o quanto você projetou, esperou, idealizou. É sobre o quanto você não olhou com clareza. A partir do momento em que você entende isso, algo dentro começa a se soltar. Você deixa de cobrar presença onde só existe ausência. Deixa de forçar conversas com quem só responde por educação. Deixa de tentar se encaixar onde claramente não há mais espaço. E esse movimento não é frieza, é respeito por si mesmo. Porque continuar insistindo onde não há retorno é como gritar num cômodo vazio. Você se cansa. E o eco nem sempre responde. O estoicismo te convida a caminhar com leveza, a aceitar que nem todo laço é duradouro, que algumas conexões servem por um tempo e depois se desfazem, e que isso não diminui o valor do que foi, só mostra que os ciclos existem, e respeitar os ciclos é sinal de sabedoria. Você não precisa forçar continuidade em algo que já terminou por dentro. Não precisa manter por vaidade um vínculo que virou peso. Você pode soltar. E ao soltar, reencontrar a si. E quando essa consciência se instala, o que chega é paz. Não aquela paz forçada de quem finge não ligar, mas a paz verdadeira de quem entendeu que não precisa mais insistir, que pode seguir com menos gente, mas com mais verdade, com menos resposta, mas com mais clareza, com menos afeto falso, mas com mais presença real. A paz de quem escolhe se respeitar primeiro. E nisso encontra tudo. Existe um tipo de leveza que só aparece quando você abandona o papel de vítima, quando para de dizer, olha o que fizeram comigo, e começa a perguntar, o que eu escolhi manter mesmo depois que doeu? Nem sempre a culpa é sua, mas a responsabilidade por continuar onde dói costuma ser, e reconhecer isso não te diminui. Ao contrário, te coloca no controle, porque enquanto você espera que o mundo mude para te aliviar, vai viver travado. Mas quando muda a forma como lida com o mundo, tudo se transforma. Você pode até ter sido injustiçado, ignorado, desrespeitado. Pode ter feito tudo certo e, mesmo assim, ter sido deixado para trás. Acontece. A vida não é justa o tempo todo. Mas o que você faz com isso depois? É o que importa. Vai continuar tentando provar seu valor para quem não quis enxergar? Vai continuar escrevendo capítulos novos em um livro que o outro já fechou? Ou vai pegar essa dor, transformar em coragem e seguir em frente? O estoicismo mostra que não temos controle sobre as ações dos outros, mas temos total responsabilidade sobre como reagimos a elas. Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque enquanto você estiver esperando por um pedido de desculpas, por uma mensagem, por uma atitude que talvez nunca venha, sua vida vai ficar em pausa. E a vida em pausa cobra caro. Cobra em ansiedade, em noites mal dormidas, em dias sem sentido, cobra em silêncio. Soltar não é fácil, ainda mais quando a história foi bonita em algum momento. A gente tende a segurar pelo que foi, ignorando o que é. Mas se o presente está te esvaziando, não adianta se apegar ao passado. O que sustenta uma relação não é memória boa, é presença atual. E se só um está presente, já não é encontro, é ilusão. É você tentando reviver algo que já não existe. Tem um ponto em que você precisa escolher entre insistir ou se preservar,
entre continuar remando sozinho ou aprender a nadar para outro lado. E essa escolha, por mais dura que pareça, é a porta para a sua liberdade. Porque o que pesa mesmo não é o outro ter ido embora. É você continuar aí, parado, com o coração na mão, esperando que alguém volte só para te devolver o que você deveria buscar em si. Marco Aurélio ensinava que a serenidade vem de aceitar a realidade, não de tentar moldá-la com expectativa, e aceitar que algumas pessoas não ficam, que algumas promessas não se cumprem, que alguns laços se rompem. É doloroso, mas necessário, porque só assim você se abre para o novo. Só assim você para de ocupar sua energia com o que já não tem mais espaço. Só assim você começa a se reencontrar. E nesse reencontro, você percebe que não faltava alguém. Faltava você por inteiro. Tem uma hora em que você simplesmente entende. A paz que você tanto procurava nunca esteve no outro. Não estava na resposta que não veio, no pedido de desculpas que não chegou, nem naquela pessoa que você achou que completaria o que faltava. Estava sempre aí dentro, esperando que você parasse de correr atrás de aprovação e começasse a se olhar com mais verdade. É como se, depois de tanta tentativa de ser aceito, finalmente você se sentasse consigo mesmo e dissesse: agora eu fico. A gente passa tempo demais tentando fazer com que o outro fique. Muda o jeito de falar, esconde o que sente, inventa sorrisos, engole mágoas. E tudo isso por medo. Medo de ficar só. Medo de ser esquecido. Medo de não ser bom o bastante. Mas viver assim é se abandonar para não ser abandonado. E esse tipo de vida, mesmo cheia de companhia, é vazia por dentro. Porque quem não está com a própria essência nunca está em casa. Epicteto falava sobre a importância de viver de acordo com a própria natureza. E isso tem tudo a ver com aprender a se sustentar, com parar de se moldar para caber nos moldes alheios. Quando você começa a honrar quem é de verdade, sem máscara, sem performance, muita coisa muda. Algumas pessoas vão embora, outras vão estranhar, mas quem fica é porque enxerga. E quem enxerga não exige que você se disfarce para merecer amor. Essa mudança de postura assusta no começo. Parece que você está sendo frio, distante, diferente. Mas não é isso. Você só está deixando de implorar. Só está escolhendo não correr atrás de quem só te olha quando sente sua ausência. Só está entendendo que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada, tentando agradar quem já decidiu não ver o seu valor. Isso não é orgulho, é dignidade. E a partir desse lugar de consciência, você passa a viver de outra forma. Aceita o que vem com gratidão e solta o que vai com leveza. Não por indiferença, mas por sabedoria. Porque entende que o que é para ficar, fica sem que você precise se esticar para alcançar. Fica porque há sintonia, porque há verdade, porque há espaço. O resto você deixa ir, não com raiva, mas com paz. O estoicismo ensina que aquilo que não depende de nós não pode controlar nossa alma. E as escolhas alheias são exatamente isso, território do outro. Você pode influenciar com presença, com amor, com exemplo, mas jamais com controle. E quando solta a tentativa de controlar, nasce um silêncio bom, um descanso interno. A ansiedade diminui, o coração respira, porque agora ele bate no ritmo de quem decidiu estar consigo e não de quem vive esperando ser escolhido por alguém. Tudo que você escutou até aqui tem um propósito maior, te reconectar com aquilo que nunca deveria ter sido terceirizado, sua paz interior. Cada relação que te machucou, cada ausência que te silenciou, cada expectativa frustrada, nada disso foi à toa. A dor não vem para te destruir, mas para te mostrar onde você precisa construir uma base mais firme. E essa base nunca estará na mão de ninguém. Está na forma como você se trata quando ninguém mais está por perto. Talvez tenha doído lembrar de tudo que você ofereceu e não foi retribuído. Talvez o coração tenha apertado ao perceber o quanto você se moldou para caber em espaços pequenos demais. Mas a boa notícia é que agora você pode fazer diferente. Agora você sabe que não precisa mais se abandonar para agradar. Não precisa mendigar afeto, nem justificar sua sensibilidade. Você só precisa se escolher com mais frequência. E se fizer isso com constância, vai perceber que não precisa de muito para viver em paz. Só de verdade. A sua verdade. O estoicismo nos convida a esse reencontro silencioso com o que importa, com o essencial. Ele não ensina a não sentir,
mas a não se prender ao que não faz sentido. E se tem uma coisa que não faz sentido, é gastar sua vida esperando dos outros aquilo que você mesmo pode cultivar. Um gesto gentil consigo, um cuidado diário, uma escolha firme de continuar, mesmo nos dias em que o mundo parecer desmoronar. Porque nesses dias, é você com você. Se essa relação estiver bem, nenhuma outra será capaz de te destruir. Agora respira fundo. Fecha os olhos por alguns segundos. Sente a presença de quem mais importa nessa jornada. Você. Lembra que não há nada mais valioso do que estar inteiro por dentro. Que não importa quantos tenham ido embora, você permaneceu. Que mesmo machucado você continuou. E isso já diz tudo. É disso que é feita a força, da decisão silenciosa de não se abandonar. E quando essa decisão vira hábito, a vida muda. As relações mudam. O mundo muda. Porque agora você não é mais prisioneiro de expectativas, é guardião da própria liberdade. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, é porque você está pronto para mergulhar mais fundo nesse caminho de amadurecimento. Um caminho onde a filosofia não é teoria, mas prática de vida, onde cada ensinamento estoico pode ser aplicado ao seu cotidiano como um farol em meio à tempestade. E para isso, tem uma playlist especial que vai continuar esse processo com você. Uma playlist que vai te lembrar dia após dia que você não está só, porque agora você tem a si mesmo e o apoio de uma comunidade inteira que caminha na mesma direção. Então fica aqui o convite com carinho e verdade. Vá agora até a playlist chamada Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar mais reflexões como essa, sempre com palavras simples, diretas e profundas. Palavras que acolhem, que fortalecem, que despertam. Cada vídeo é um passo na direção da sua autonomia emocional. Um lembrete de que viver com leveza é possível, sim. Basta parar de esperar e começar a escolher. E se for para esperar algo, que seja por mais consciência, mais presença, mais amor próprio. Você merece isso. E muito mais.